Marido, vou dar aula aqui, viu? É que eu tive que trocar de ambiente. Pronto. Boa noite, Sandra. Você chegou a assistir às aulas anteriores do Mulheres Desbloqueadas? Tá mudo. Tá mudo, mas você pode me respondendo no chat, viu? Tá. Agora tá mudo Eu te ainda? ouvi. Pronto, te ouvi. Tá. Você não conseguiu assistir, né? Mas Não, você não. pegou uma. Me lembro que você pegou uma na hora do exercício ou foi que você caiu? Caiu a conexão naquele dia, é. Internet, foi. Então, hoje a gente vai trazer um exercício. Como você participou da a primeira aula eu trouxe mais conceitos acerca dessa abordagem que é a constelação sistêmica. E hoje a gente a gente vai fazer um outro movimento, também naquele mesmo modelo da outra aula. Eu pedi para vocês trazerem um prato com água. Você trouxe? Uhum. Tá aqui. Pronto. Então hoje era para ser com você. Da outra vez, na hora do movimento, você não estava. É. E eu quero uma folha de papel. Dessa folha, eu preciso que você tire da forma mais homogênea possível, quatro pedaços pequenos, tá? Quatro pedaços pequenos. Deixa eu pegar aqui o modelo. Quatro quadradinhos assim, ó. Pequenininho, tá vendo? Quatro Pequenininho. pedacinhos assim. Quando tiver pronto, aí seus quatro pedacinhos, me avise. Ui, eu não fazia ideia que tinha água aqui, mano. Desculpa. Ué. Tá. Um, dois, três. Enchi no prato. Enchi no prato com água. Aqui. Ai. Tá. Desculpa. Da outra vez foi a internet, né? Tá. Deixa eu pôr aqui. Tá. Prato com água. Os quatro papeizinhos. Pronto, tá com caneta aí? Tô. Pronto, escreva aí em cada vai- são quatro informações, vai ser uma em cada pedaço de papel. Tá. Então, um papel é número um, o outro é dois, o outro é três e o quarto pedaço é um X. Feito. Pronto, preparamos o material e eu vou trazer o contexto da aula. Tá. Ah, O tema da nossa aula de hoje é vender terapia, oferecer e cobrar pela terapia com amor, com clareza e sem culpa. E por que essa temática dentro de histórico pessoal e familiar, que é a minha matéria dentro, né, desse curso terapêutico das mulheres desbloqueadas?
Essa proposta vem da necessidade da gente olhar para uma parte essencial da nossa vida profissional como terapeuta, que é a nossa relação com o oferecer o nosso trabalho e cobrar por ele. Muitas vezes nós sentimos amor em ajudar, mas na hora de apresentar o valor do nosso serviço, a gente trava. A gente julga, a gente pensa se tá caro, a gente diz, ah, não vou falar 12 sessões por 2.500. A gente olha e acha que a pessoa não vai ter condições de pagar. São mil emoções e preceitos que a gente apresenta na hora de pronunciar. E às vezes a gente está numa sessão muito bem, mas na hora de falar o valor, a gente entra uma gagueira e, se possível, a gente dá até a desculpa para a pessoa para ela dar essa desculpa para a gente para não comprar. Então, no entendimento sistêmico, que é a minha abordagem, vender é servir. Quando você não oferece, você está negando a outra a chance de resolver algo que você poderia ajudar a transformar. Na minha visão sistêmica, vender é curar. Eu tive um exemplo só para ilustrar assim para vocês, um exemplo recente de atender uma terapeuta e disse para ela assim, ó, toda vez que a gente faz a sessão gratuita, ela tem um dia que ela faz sessão gratuita, então ela faz ali uma entrega do método dela e nessa sessão ela oferece o pacote da sessão paga. E aí a gente passou por uma sessão com a minha supervisão, ela passou por cima na hora de falar do produto dela, ela falou muito por cima. E eu disse, olha, eu não sou terapeuta dela, eu disse, olha, você está com questões com venda. Então, quando você estiver com a sua terapeuta, conte para ela que você viveu isso, que na hora de fazer a venda, você passou por cima do assunto com pressa. Então, se você não tem prazer de falar da sua entrega, não vai gerar desejo nas pessoas de comprar. Ela, mas porque as coisas que você colocou da minha entrega, que eu organizei um roteirinho para ela. Fale isso, diga o que é que tem, diga os dias. Ela disse, achei muita coisa. Eu digo, mas ninguém compra sem saber o que está levando. Né? Ninguém compra só em você dizendo compra o meu produto. Você tem que explicar para a pessoa porque que ela está levando. Aí pronto, passou. Não vou contar vários momentos que tivemos, mas o último eu não pude ficar na reunião, né? Que eu acompanho ela nesse período de implementação. Eu não pude ficar na reunião, sair. Quando eu voltei mais tarde, perguntei, e aí, mande o nome das pessoas que estavam presentes, que eu vou ligar para enviar o link do pagamento e tal, para quem comprou. Ela fez, não, hoje eu senti no meu coração que eu não tinha que falar da sessão paga. Eu disse, oh, gente, não entendi. Ela fez, eu senti no meu coração. Eu disse, quer dizer que quando você vai para o médico, se ele te examinar, porque muitas vezes a gente está doente, quando a gente chega no médico, a gente se sente bem. Parece que é uma coisa psicológica. A gente se sente bem. Aí, quer dizer, quando você vai no médico, quando você vai no médico, você se consulta, o médico te examina toda e depois te libera para casa. Você chega em casa dizendo o quê? Como foi no médico, fulana? Foi bem, mas ele não me passou nada. Foi bem, mas o médico não me passou um exame. Você sente que você tá pendência de alguma coisa. Por melhor que você esteve em ir para o médico, ele te explicar os seus sintomas e tudo mais, você sente que faltou uma continuidade do tratamento. Se você tiver na receita assim, toma um dipirona. Você vai dizer, oxente, o médico passou um dipirona, nem me disse de quanto tempo eu vou tomar, quantos dias, nem nada. Mesmo sendo a dipirona, que é uma coisa que a gente toma sem receita, você quer orientação. Aí ela ficou dando risada, eu digo, foi exatamente isso que você fez hoje. Você deu uma solução e você largou a pessoa sem a continuidade do tratamento. Isso é vender. Isso é curar. É dar um caminho para a pessoa prosseguir. Aí ela, eu posso fazer isso sem cobrar. Eu disse, até quando? Porque quando começar ali a aparecer um curso de um aprimoramento, você não tem dinheiro para pagar. Você passa numa loja ver uma roupa, você não tem dinheiro para comprar. Você vai começar a se ressentir daquela situação que você está fazendo, onde você deveria vender e não vendeu. Até quando? Se você acha que chegar uma outra terapeuta e dizer assim, eu fiz tal especialização, eu consegui isso e tal, com uma social media, com uma equipe, com estrutura melhor do que a sua, você acha que ela vai escolher quem? Se ela, então, essa relação que você está pensando aí é muito desigual. Porque enquanto você vai definhando
Você vai definhar, a sua entrega vai cair e essa pessoa ela vai embora. Ela não vai ficar. E ela ficou assim em choque. Ela disse: Eu vou voltar. Eu disse: Eu não posso ser sua terapeuta, porque eu sou sua estrategista. Ela disse: Eu vou voltar e vou marcar a sessão da terapia e vou levar essa questão que aconteceu aqui, porque para mim ficou muito claro hoje que eu senti uma trava, porque ela não queria admitir, né? Porque ela é terapeuta, ela é psicoterapeuta, ela não queria admitir. Eu tenho travas de venda. Eu sei vender muito bem hoje no WhatsApp, mas se for numa reunião de empresa B2B, eu sinto o friozinho na barriga, eu sinto um nervoso, é natural. Só que a gente precisa entender que a venda cura. E quando você entende isso, você consegue dizer o quanto você pode ajudar aquela pessoa. Você tem prazer em falar. Hoje eu tenho prazer em falar do meu trabalho, eu tenho prazer em falar de qualquer produto que eu esteja vendendo, porque eu sei o poder que ele tem de transformar. Então, quando você não vende, você se nega. Por isso, porque muitas pessoas desistem de viver de terapia porque não quer passar pelo processo da venda, porque quer fazer o grupo de desafio, mas não quer fazer uma abordagem no privado para oferecer a campanha, porque não quer começar a dizer assim, a pessoa vem te procura, quer fazer uma terapia, não falou em pagar. Aí você não quer tocar no assunto e fica, parece que fulano quer vir de graça. Parece que fulano tá me contando comigo para atender ela sem pagar. E aí você não quer falar nada. Você diz assim, fulano, tá assim. Lá vai eu entrando no modo estrategista, né? Porque eu costumo dizer assim: você vai voltar para a pessoa e vai dizer assim: olha, como é que você quer fazer a forma de pagamento? Eu posso facilitar para você, eu parcelo no cartão. Essa já é ajuda, parcelar no cartão. Eu parcelo, tem planos de 12 vezes. Você quer? A pessoa, você vai cobrar ela? Pois é meu trabalho. Né? Já falei para vocês, eu digo logo, eu sou CNPJ, gente, é meu trabalho. É natural. Você não está tirando nada de ninguém. E é isso que a gente vai tratar hoje. Tendo dito sobre o tema, que a gente quer destravar a terapeuta para que ela possa exercer essa profissão, eu quero falar sobre o exercício de hoje, que é a constelação na água. É um exercício, a gente vai usar hoje um prato, né, com a água aí que vocês já estão. Ele é inspirado chamado mesmo de técnica de constelação na água. E a água, ela é um campo, um elemento condutor. Nós não temos noção, porque a gente não costuma parar para observar a água. Mas a água, ela responde às nossas emoções. E já tem artigos, deixa eu pegar aqui o nome, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do artigo. Ela tem um campo morfogenético descrito pelo biólogo Rupert Sheldrake. Então, Rupert Sheldrake, não sei se estou pronunciando certo, ele tem já um artigo escrito de biologia onde ele constatou que a água tem essa capacidade de ressoar as nossas emoções, a nossa energia, ressoar. A gente é muito expressivo, tanto no olhar quanto no corpo. Nosso corpo, quando a gente está passando por alguma situação de estresse, ele desidrata, ele dá respostas fisiológicas. Então, a água, ela consegue captar pela sua vibração, pela sua respiração, ela tem essa sensibilidade de fazer essa leitura. Então, é por isso que hoje eu trouxe esse exercício. É também uma técnica que eu acho que é isenta de qualquer interferência, porque é uma coisa biológica mesmo. Então, eu gosto da técnica onde a água te dá um retorno da sua emoção. Então, nesse momento, a gente vai entrar de fato no exercício, tendo feito essa introdução sobre essa cura de venda, sobre esse objetivo de você oferecer seu produto com leveza, sem culpa mesmo, e sobre as questões que vou te dar mais contexto, vou trazer para vocês o contexto dessas questões que interferem na nossa crença de venda, né? Nós temos interpretações que às vezes está nos nossos registros com relação à venda. Temos as crenças comuns de que vendedor é chato, de que se você falar que está vendendo é porque você está tirando proveito. Então, tem as crenças comuns e tem as crenças que estão no nosso subconsciente. Então, vou trazer esse contexto depois do exercício ou antes. Pronto. Ainda bem que eu
ter um passo a passo aqui. Eu vou trazer antes, porque aí vocês já vão entendendo quando estiver fazendo. Já falei da água. Dentro do nosso tema, que é histórico familiar e pessoal, o que é que pode haver no nosso sistema familiar que pode se tornar uma dificuldade no nosso processo de venda? E aqui não tem como eu investigar cada aluna, então eu estou trazendo um apanhado, né, técnico e vocês vão se autoconstelar. Vocês é que vão ter a interpretação do campo. E eu vou, claro, ajudá-las. Então, no histórico familiar, as lealdades invisíveis aos pais ou os avós não que não puderam prosperar. Então, às vezes a gente teve alguém da família que faliu, alguém da família que nunca teve uma situação boa, e às vezes a gente, por amor àquela pessoa, por lealdade cega, por amor cego, a gente tem um registro no subconsciente de que a gente não pode prosperar, então a gente se boicota. Isso são as dinâmicas ocultas, que a gente chama, que pensam que é algo externo, oculto. Não, é algo que já está no seu subconsciente, que você herdou, que você não tem nem noção. Então, no histórico familiar, pode haver esse tipo de lealdade, com repetição de fracassos ou dificuldades vividas por membros anteriores. A gente costuma dizer assim: poxa, meu negócio está passando uma dificuldade. Vou falir igual meu pai faliu. Ah, eu vou falir, porque na minha família todo mundo que tentou empreender faliu. Ah, na minha família ninguém chegou ninguém ganhou esse valor. Então eu também não vou ganhar, porque a minha vida tá igualzinha. A gente pode mudar isso, esse registro, a gente pode quebrar isso. A gente sabe que temos recursos para quebrar isso e outros exclusões ligadas a dinheiro ou trabalho. Você tem alguém que é próspero, mas que você não aceita que é parte da sua família, ou não quer pedir ajuda. Enfim, são várias dinâmicas que estão no histórico familiar, ou sua mãe não quer pedir ajuda ao seu pai pela forma, sua mãe, seu pai, hipotético, né? Pela forma que foi abandonada, então ela acha que não deve, que ela tem que levar tudo sozinha. Então você passa a maior dificuldade e aprende que você não deve pedir ajuda a ninguém. Então, isso é por uma exclusão, é um registro que você tem por uma exclusão, te gerou um registro e um modus operandi. Então, tudo isso está no histórico familiar. Também valores distorcidos, que é acreditar que se você é rico, você não vai para o céu, que dinheiro é sujo, que a pessoa que fica rica fica miserável, se afasta de Deus, que ajuda é só de graça, que quem é bom não cobra nada. Faz o bem e não cobra ninguém. Então a pessoa começa a trazer esse conceito para uma relação de trabalho, tá? O conceito de disponibilidade, de ser uma pessoa que abençoa é uma coisa, e aqui a relação é de ganhar com o seu retorno do suor do seu rosto, né? Receber o seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário, né? A Bíblia fala isso. Então, você precisa ter a sua dignidade de receber o seu retorno. E no histórico pessoal, de forma individual, você pode estar projetando experiências passadas de rejeição, fracasso, de ter sido humilhada por cobrar alguma coisa a alguém. E às vezes é uma situação que se repete, outras vezes é uma situação pontual, mas suficiente, intensa para te gerar um registro e fazer com que você tenha uma reação toda vez que vai falar em preço. Um pesar de língua, foge tudo da mente quando você vai falar desse processo de que você está cobrando pelo seu trabalho. Identidade profissional fragilizada, se achar incapaz, a gente faz muito isso, fica sempre achando que precisa de algo mais, que precisa de mais um curso, que precisa de mais um passo. Eu sempre repito para vocês, a gente só precisa saber uma coisa para ensinar quem não sabe nada. Então, para quem não sabe nada, ter uma coisa já é muito relevante. Deixa eu fechar essa aba que está me atrapalhando. O medo de julgamento. A gente se preocupa muito com a opinião das pessoas, com a opinião da comunidade que a gente está inserida. E também aquela coisa de que você está prosperando, mas que você tem alguém próximo que não está.
Então, às vezes a gente se boicota porque não quer ficar muito distante daquela pessoa, não quer deixar de pertencer. E isso tudo de forma inconsciente. A pessoa procura recursos para agir conforme o registro que está ali oculto na consciência que a pessoa não reconhece. Então, o exercício de hoje é justamente para a gente poder identificar algumas dessas dinâmicas que podem estar interferindo na sua venda, aqui no caso da terapia. Então, agora nós vamos fazer o exercício para começar de fato a aula. E aí eu peço que vocês fechem os olhos. Vamos sincronizar, né, a nossa respiração, né? Primeiro puxa o ar em 4 tempos. Enche bem os pulmões e agora solta em 4 tempos. Agora a gente vai fazer esse exercício, coloca a mão no coração e a gente vai acessar esse subconsciente dizendo: alma, eu quero ver. Bora, puxa o ar. Agora solta o ar e diz: alma, eu quero ver. Mais uma vez, alma, eu quero ver. E mais uma vez, você vai dizer: alma, eu quero ver o que me impede de cobrar pelo meu trabalho com amor, com clareza e sem culpa. Puxa de novo o ar, sente essa informação, esse pedido que a gente fez para acessar o nosso próprio subconsciente. Agora, podemos abrir os olhos, voltar. Olhe para esse prato com água, tá? Coloque ele bem à sua frente, olha para ele. Respira profundamente, se conectando, né, com o elemento aí da natureza, com a água. E agora você vai pegar o papelzinho que está escrito número 1 e vai colocar no prato com o número para cima. Coloca sutilmente no prato e deixa. Faz o mesmo agora com o papelzinho. Pega primeiro, sente nos dedos o papelzinho, né, com o número 2 e depois coloca na água o número 2. Vamos fazer agora o mesmo com o número 3. Pega o papel, sente na ponta dos dedos e coloca no prato da água. Como sentir, como vier, coloca. Não tem regra aí. Por último, pega o papelzinho com X, toca, sente nos dedos, né? E gentilmente coloca no prato com água. Observa, observa agora esse papelzinho que ele vai umedecer mais, né? O meu foi de ofício, demora mais de umedecer todo. Mas ó, se for de papel de caderno, ele umedece mais rápido. Então, observa, respira tranquilamente, só observa esses elementos na água. Ainda consegue reconhecer o número 1, 2, 3 e o X? Pronto, agora a gente vai usar o caderno,
para fazer umas anotações. Dá um pedaço de papel mesmo que sobrou para fazer umas anotações. Porque a gente vai observar e interpretar o campo. E a interpretação do campo, ela é pessoal de cada uma. O número 1 representa você. Então, coloque aí no caderno. 1 sou eu. O número 2 representa o seu trabalho como terapeuta. Então, 2, trabalho, terapeuta. O número 3 representa o seu cliente. Então, o número 1 é você, né? Eu. O número 2 é o seu serviço de terapia. O número 3 é o seu cliente. E o X é justamente esse obstáculo de venda. Esse obstáculo que está no ato de você servir, vendendo o seu serviço de terapia. Se já anotou a legenda, nós vamos agora perguntar ao campo. Você vai olhar para o prato, olhar a disposição desses papéis e responder aí no caderno. Observando o campo, o obstáculo está mais perto de quem? O X, ele está mais perto de quem? Do 1, do 2, do 3. Não tem regra. Você é quem vai saber o que é frente, o que é trás. É como você sentir no prato o que é início, o que é fim, o que é lado e outro. É você quem vai definir e é de primeira, não precisa pensar muito. Olhou, é justamente essa primeira reação sua que você vai trazer em consideração. Então, o obstáculo está perto de quem? Anota. Esse obstáculo, esse X, você sente que ele separa ou aproxima? Quando você olha para esse X aí no campo, ele está tendo que papel de separar ou de aproximar? O que é que você sente com relação a isso? Se separar e aproximar o quê? Né? Ou quem? O que de quê? O 2 do 3? O um do 3? Então, observa no campo, olhando aonde o obstáculo está. Se você sente que ele é de aproximação ou de distanciamento. Com relação ao seu trabalho, que é o número 2, você sente que o seu trabalho, ele te aproxima ou te afasta do cliente, que é o número 3? Como é que tá o papel dele aí, o desempenho dele aí no campo? Você tem sensação de aproximação ou de distanciamento? O trabalho conecta ou afasta o cliente? E agora a última pergunta. O cliente, ele está olhando para mim, no caso para você, ou ele está olhando para o outro lado? Você é quem vai sentir o que é frente, lado, né? Então, você sente que o olhar do cliente está sobre você ou está para outro elemento ou para outro lado? O cliente é o número 3. Ele está olhando para um ou para o outro lado? Agora, nós vamos fazer um movimento de pertencimento, de reorganização, de ordem aqui nesse prato. Então, vamos fazer o seguinte: com delicadeza aí, você vai mover o número 2, o trabalho, para ficar entre você e o cliente, como uma ponte. Organize o 2 entre o 1 e o 3 como uma ponte. Então, a sua terapia
É uma ponte entre você e o seu cliente. Faça essa organização no campo. Agora eu quero fazer uma pergunta. E aí só precisa fazer um sinalzinho se sim ou não. No seu campo, o obstáculo, ele se mostrou com algum papel relevante? No início, no início do movimento, que agora a gente mexeu no prato. Então, no seu campo, ele se mostrou tendo algum papel relevante? Pronto. Então, essa parte a gente não precisa fazer. A gente vai falar uma frase, né, de, de força. Se a gente sentisse que o obstáculo, ele teve um papel relevante, ele teve um impedimento na sua venda, então a gente faria uma frase sistêmica de reposicionamento. Como não houve essa resposta, então quem não estiver aqui na sala e for fazer, a frase vai estar lá no documento que eu vou colocar junto com a gravação. E essa frase é para ser proferida mesmo, profetizada, pronunciada, para você escutar e registrar. Como não houve, eu não vou usar essa frase. Eu vou fazer só de força, que é para encerrar o exercício. Então vamos fazer essa frase. Você vai falar, pode colocar a mão no coração, que é o que a gente chama de frase sistêmica, né? Frase para registrar no seu sistema, na sua história. Então coloca a mão no coração e diz: eu ofereço o meu trabalho como um ato de cuidado. Recebo sem culpa, com amor e gratidão. Para a obra que o Senhor me confiou, alcance quem precisa. Respire fundo. Vamos novamente repetir essa frase. Eu ofereço o meu trabalho como um ato de cuidado. Recebo sem culpa, com amor e gratidão, para que a obra que o Senhor me confiou alcance quem precisa. Agora, respire fundo, feche os olhos, absorva essa frase que você pronunciou. Pronto. Podemos voltar aqui para a sala. Tá. Hoje eu não estou com host, então não posso pausar. Geralmente, esse momento eu pauso a gravação. Mas eu vou pedir então, Sandra, para você comentar alguma percepção possível, porque a gente não costuma deixar registrado as percepções das alunas. Mas você comentar como foi o exercício para você, e que a gente possa aqui deixar gravado para as outras. Como foi a experiência? Então, foi libertador, né? Porque quando eu percebi que não mais os obstáculos estavam entre mim e o cliente, para mim foi ótimo no caso, né? Eu observei que no início, antes de eu reagrupar, ficava o obstáculo mais próximo do meu trabalho, sim, né? Mas ficou alinhado. Fiquei eu, o trabalho e o cliente. As duas vezes ficou alinhado, só que o obstáculo é que estava mais perto do cliente do que de mim, né? E então entendo que como ele ficou alinhado, porque até já estou trabalhando essa questão, né? Isso. Eu tenho No seu caso isso, faz todo sentido. eu tenho isso, essa questão de honrar pai e mãe, sabe?
Eu já estou trabalhando com a minha terapeuta e essas coisas todas nessa questão, né? De não prosperar porque eles não conseguiram, né? Então já entendo diferente, já tivemos uma reunião de família com a família do meu pai, foi muito bom, a gente viu, eles eram em 15 irmãos, então imagina o tamanho da reunião que foi, né? E eu pude encontrá-los todos e ver que eles todos prosperaram, que eu não preciso ficar na sombra do meu pai, sabe? Então, para mim foi ótimo. Maravilha, maravilha, maravilha. E é bom que deu contexto ao movimento que você já está fazendo, né? Que você já está Uhum. atuando, já está. Eu lembro que você dizia, eu estou começando uma coisa agora, eu tenho idade. Agora você até Uhum. remoçou, até ficou mais jovem. Tô Então, que fazendo maravilha. 60 agora, dia 21. Pois é, e aí que maravilha, não tem idade para a gente Não. realizar e servir. Observe que a frase de encerramento hoje, eu usei uma abordagem bem cristã mesmo, né? Que é relacionar as frases de afirmação ao conhecimento bíblico. É Uhum. que, de fato, vender o nosso serviço é super natural, comum e é um serviço. Porque você está colocando o seu conhecimento e o seu dom em prol de quem vai valorizar. A relação financeira, ela equilibra isso. Então, em prol de quem vai realizar isso. Então, é isso que eu queria trazer nesse exercício, para justamente tirar os bloqueios das alunas. Então, toda aula agora eu tenho dito que as alunas venham para o curso do Mulheres Desbloqueadas, para que elas possam tirar, né, ou enxergar, ao menos, o que pode estar interferindo de fato o exercício dela da terapia e não as crenças, porque às vezes as pessoas fazem belíssimos discursos de ajuda ao próximo e tal, e na verdade é apenas uma crença e uma defesa, é apenas a cobertura de um bolo cheio de camadas de outras questões. Então a gente E- assim encerra hoje. Essa aula ficou gravada, então comentários posteriores vão ser feitos fora da gravação, né? E a Sandra aqui compartilhou algo para ficar registrado. E as demais que estiverem assistindo gravado, faça o exercício no prato, de uma forma tranquila, e vocês vão ter resposta, porque é apenas expressão do que já está dentro de vocês. Tá bom? Uhum. Então a gente encerra assim mais uma aula e uma boa noite a todas. Boa noite.